Esse é o Podbus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito: trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com grande, mas com grande prazer mesmo que eu recebo aqui Genésio da SA Trans. O Genésio é gerente de planejamento aqui em Santo André, do órgão gestor aqui, como a gente fala, na cidade de Santo André, cidade vizinha aqui do estúdio da Bus 64. Já esteve por aqui no curso de gestão de operação, gestão de manutenção também, Operação e depois manutenção. Gestão de Já tô operação. esperando os próximos aí. Está esperando os próximos. Para você que também está esperando, acessa bus64.com.br e aí lá tem todo o nosso portfólio de cursos voltado aos profissionais do transporte coletivo, gestão de operação, gestão de manutenção, gestão de escalas e muitos outros conteúdos. Também para contato, para consultoria, assessoria ou para, se você quiser ver sua marca aqui no nosso canal, patrocinar algum episódio aqui, é só entrar em contato lá pelo bus64.com.br, se inscreva no canal, ative as notificações e seja membro do canal. Com a tarifa menor, é uma tarifa baixinha, R$ 6,99 por mês, você vai virar membro do canal Podbus 64, vai nos ajudar a continuar gerando esse conteúdo para os profissionais do transporte e vai ganhar desconto nos cursos da Bus 64, pode concorrer a muitos brindes também. Vários membros já foram premiados aqui com brindes do nosso canal. E então vamos lá para a jornada do Genésio. Grande prazer ter você de volta. Seja muito bem-vindo. Conta a sua história aí, Genésio. Como é que você foi parar na SA Trans, no busão? Como é que você começou? Então a gente vai longe, vai longe. Bora lá. Então, vamos pensar aí como que toda começou essa história. Primeiro que já é uma coisa que já estava no sangue. Meu Diz pai, na veia. meu pai, ele era chefe de tráfego de uma empresa que chamava Aviação ABC, que não era do ABC, que hoje corresponde à Gatusa, lá de São Tá. Paulo. Era do mesmo grupo. São Tá. Paulo, na época, tinha umas 90 empresas, sei lá. Então, ele já era chefe de tráfego. De lá, a gente gostava muito desse negócio de ônibus, de ver o ônibus andar, de andar de ônibus. Aqueles ônibus ainda que tinha aqueles banquinhos na frente, você lembra? Aqueles de cola. Faz tempo isso aí. E aí, o que aconteceu? Aí, eu terminei, eu acho que o colegial, opa, precisava começar a trabalhar uma hora, né? E naquela época, de exército, né, que era difícil arrumar alguma coisa, aí ele tinha um contato na Tupi, Transportes Urbanos Piratininga, na linha das Perdizes. Aí foi lá que eu entrei, ainda de menor, com 15, 16 anos, e fiquei um tempo lá. Cheguei lá, fui trabalhar na época, departamento pessoal, que falava, não era RH, né? E aí eu apontava aquelas fichinhas dos motoristas. Muita gente vem aqui, Genésio. Eu fiz esse apontamento também. Hoje é o setor de frequência. Isso. Ele está entre a operação e o departamento pessoal, ou até o RH, como algumas empresas chamam hoje. Algumas empresas têm o DP e também tem o RH. Cada estrutura é diferente, mas eu também fiz essas anotações e depois eu criei, inclusive na modernização dos computadores, lá nos anos 90 ainda, eu criei o padrão dessas fichas para imprimir já com o nome e com a hora programada dos caras na época. Com o carro de escala, né? Isso, Participei disso aí. exatamente. Mas aí voltando, então, eu fazia aqueles apontamentos na ficha para depois, no final do mês, né, a gente fazer a folha de pagamento. Aí tinha a ficha normal e tinha outra ficha que a gente tinha que controlar, que era a ficha de fominha. Ficha de fominha. Fominha, a gente tinha aqueles controles, fazia uma série de levantamentos lá. E aí, basicamente, no departamento pessoal, fui aprendendo as outras rotinas. Ali do lado do plantão, ali na Tupi, ó, na Alameda dos Guainumbis, tinha o departamento pessoal e do lado o plantão. Então, quando sobrava um tempinho, ia no plantão, tentar entender como funcionavam as coisas, torcendo um dia para chamar para sair de cobrador. Você sabe que, ô, Genésio, muita gente que vem aqui e que a gente fala sobre qual setor que você gostaria de trabalhar que você não trabalhou ainda. Muita gente fala, tinha vontade de fazer uma viagem de cobrador. Sim. Eu fiz algumas viagens, na época, nessa hora extra, eu era fiscal e aí fazia uma viagem extra como cobrador. E você foi lá no plantão, louco para ir para a linha. Não, Queria ir pra rua. eu imaginava, um dia vai sobrar. Aí, quando tem essas fases, que nem nós estamos passando agora, de dissídio, de problema,
essas fominhas que era pago como hora extra, aí o patrão fala, não, vamos pagar como hora normal. Um dia ficou o carro na garagem, aí o chefe do tráfego ia sair de motorista, ele falou, vamos lá de cobrador comigo? Aí foi o único dia, lá nos anos 80, que eu saí de cobrador. Fiz a linha Aeroporto Perdizes. Tinha a linha 600, hoje é 875A, 875M, alguma coisa mais ou menos por aí. Você sabe que eu trabalhei aí já numa época, já como consultor e fazendo programação de linhas também, era contratado naquela época, eu tô falando lá há 25 anos atrás, né, era contratado para fazer uma programação e criar essa hora paralela aí, Sim, né, que é ilegal inclusive, sim. né, e aí depois com pouco tempo eu não gostava inclusive disso, mas era a alternativa que as empresas achavam na época para conseguir fazer a coisa rodar. E depois as mesmas empresas me contrataram para desfazer, por uma questão de passivo trabalhista, de legislação tal, entenderam que o risco era muito alto, e eu tenho visto muitas empresas hoje deixando de aplicar esse tipo de jornada paralela, justamente por uma questão legal, né, por uma questão trabalhista. Mas vamos seguir aí a jornada do Genésio. Então, aí, em algum momento, a gente teve uma intervenção lá do órgão gestor, né, a antiga CMTC, CMTC. certo? Na época ainda o prefeito era o Mário Covas, não é esse que estava aí não, era o outro, acho que era tio do Bruno Covas, né? E aí por essa questão de aumento de tarifa, falta de funcionário, aquela briga de ter 2 motoristas, 2 cobradores por carro, ele fez a intervenção. E aí eu acabei conhecendo o pessoal da Secretaria de Transporte, o pessoal da CMTC. Essa intervenção deve ter durado uns 3 meses, aí depois eles comentaram comigo, por que você não vai lá fazer um teste na CMTC, uma condição melhor de trabalho? E eu fui lá e acabei, depois de 5 anos, pedindo a conta na Tupi, aí já tinha passado a questão do tempo de exército e tal, e entrei na CMTC. Entrei na CMTC em 85. Trabalhou na CMTC então, CMTC. famosa CMTC. Prontuário 93.205. Os caras que é de operação, tá aqui, o Genésio, ele é o gerente do planejamento, o cara é da operação. Os caras que são da operação de fato, eles lembram prefixo de carro, chapa de funcionário, a sua, né, a sua Isso. própria, desde coisas antigas. Eu tenho hora que eu tô aqui com a galera que eu trabalhei, ô Genésio, e eu começo a lembrar das escalas antigas que eu fazia, lá nos anos 90. Ah, o carro era o 45, o motorista era o Manuel Queiroga. E aí os caras falam, pô, da onde você tira isso? Eu não sei, alguma coisa tá gravado aqui, mas tem que ter o diesel na veia, tem que ser da operação, para conseguir gravar esses prefixos aí. E você lembrou, inclusive, a sua chapa na época da CMTC. Não, mas é interessante, voltando um pouquinho antes, na época da Tupi, eu como mexia com as fichinhas, até hoje eu tenho na cabeça a chapa, porque o pessoal falava, né, número da chapa. Hoje é Os chamado motores daquela época. Hoje, se perguntar, o 501 é o Geraldão, o 503 é o Vicentão, o 500... Até hoje é uma coisa que você tem dentro da tua cabeça, que às vezes você não lembra uma coisa que aconteceu hoje de manhã, mas você tem isso guardado na tua cabeça. Eu vi um gerente que eu trabalhei aqui em São Bernardo, né, lá naquela época, esteve por aqui, eu comecei a cantar a escala de Isso. carro e motorista Isso, naquela época, ele falou, pô, lembra? A gente lembra, acho que é o diesel que corre na veia. com certeza. E aí foi pra CMTC, CMTC, aí CMTC também no departamento pessoal ainda, no DAP-PU que se falava. Aí foi aquele negócio de começar a trabalhar numa empresa maior, né? Aí você já começa a escolher garagem, né? Porque aí me mandaram para aclimação, mas depois eu já descobri que iam contratar mais funcionário. Na época eu morava em Interlagos, aí já fui ali, eu quero garagem Jabaquara. Aí se sobrar alguma coisa, aí fui trabalhar na garagem Jabaquara. legal. Aí Jabaquara, e aí eu fiquei algum tempo lá no departamento pessoal, então aquela rotina de continuando ainda apontando as fichas dos Apontando as motoristas. horas. Óbvio que uma coisa bem mais criteriosa, que a CMTC fazia aqueles pagamentos corretos de hora extra adicional noturno, etc, né? Fazíamos nossos apontamentos. O nosso departamento pessoal era centralizado na Rua Guaíra, ali na Praça da Árvore. Então você pegava, aquela época tinha a questão de você atualizar a carteira manualmente, né? A gente pegava a carteira do pessoal e toda a parte da rotina dos operadores da garagem para a gente estar mandando para a central. Aí nós fomos nisso aí e não adiantava, aquela vontade de ir para a operação. Né? Não tem jeito, não tem operação. Aí, garagem Jabaquara, aí inaugura a garagem Santo Amaro, que era aquela garagem na época, estamos falando aí da época do Jânio.
que seria a garagem modelo, né? Seria só ônibus elétrico, corredor da Avenida Santo Amaro e tal. Aí, pô, Santo Amaro tá mais perto de casa ainda, né? Aí fui para Santo Amaro, fiquei também no DAP de lá, no RH. Aí, de repente, eis que surgiu a oportunidade. Me falaram, ó, você não quer vir para... Aliás, eu internamente fiz vários concursos, cheguei até a ser o encarregado do departamento pessoal Tá. e fui convidado para ser encarregado de operação na garagem Santo Amaro. Você lembra a frota? Quantos carros tinha mais ou menos naquela época? A gente soltava, nessa época que eu fui para 382 300. frota operacional. Uma bela frota. A gente fazia corredor, o Terminal Santo Amaro, as linhas paradoras, expressas. Teve uma empresa que estava sob intervenção, que era a Aviação Bandeirante, começamos a operar aquele lado ali de Jardim Macedônia, Valo Velho. Tá bem rodado, hein, Venezia? Pois é. Tem muita quilometragem aí já, hein? Que coisa boa, que legal. Você vê, a gente teve alguns contatos, né? Sim. Eu não sabia dessa história toda, não. Sabia que você. Sabia Vamos que dizer, você era, bagagem, né? sabia que você era dinossauro Ah. do transporte, mas eu sabia que tinha rodado tanto assim, não. Santo Amaro, então. E depois? Garagem Santo Amaro. Aí ficamos um bom tempo lá como encarregado de operação. A gente ia na rua, ia nos pontos finais, todas essas linhas, a gente tinha, se não me engano, 45 linhas. Você vê, 45 linhas que a gente tinha na garagem de Santo Amaro são basicamente as linhas que eu tenho hoje na cidade de Santo André, né? Exato. Você vê que nós estávamos tratando praticamente de uma cidade. Ia nos pontos finais, ajudava o pessoal em termos de escala, angariava os funcionários para fazer aqueles serviços extras que tinha, Operação Interlagos, a gente que fazia. Na época da corrida. E no dia da corrida, fazer os bolsões nos Era uma shoppings. grande operação. Não, uma operação muito legal, muito gratificante. Tinha os bolsões no shopping Interlagos, no aeroporto, Jabaquara, e a gente colocava os ônibus. Naquela época eram os Scania, os Maferza, Uma festa. e fazia para fazer esse Esse traslado. traslado. Esse O traslado, essa exatamente. Foi operação. uma operação em que a gente fez há vários anos, na época do Ayrton Senna ainda. Os motoristas, tudo quando dava aquele tempinho, né? Subia ali em cima do muro. Uma famosa, eu acho, corrida do Ayrton Senna, que acho que teve uma chuva durante a corrida, deu uma paralisada. Aí depois ele saiu na frente e tava lá, toda a equipe lá. Essa equipe lá de motoristas. Então tem história boa aí, ô Não, Genaldo. demais. Até ver o Senna pilotando, Sim. Interlagos trabalhando com busão, Isso. já teve. Tinha outras operações também que foram marcantes. O futebol, né? A gente fazia ali a partir do Anhangabaú para levar o pessoal basicamente no Morumbi, né? Pacaembu. Outros eventos marcantes era o Carnaval. Carnaval de São Paulo. Carnaval também era um barato. A gente fazia a Vai-Vai. A gente mandava nos domingos à tarde 90 carros para lá. 90. Você imagina aquela operação, 90 carros. Um atrás do outro. Um atrás do outro, saindo ali pela marginal. E sabe como é motorista, né? Dá uma paradinha para alguma coisa, pô. A gente imaginava que os motoristas iam ficar no carro aguardando, não, todo mundo sair até você conseguir mobilizar de novo para continuar ali o comboio, né? Que operação. Eu não tinha ideia dessa. Sim, mas Dessa bacana. operação. Fora o dia a dia, né? Você tinha Fora essas o coisas, dia a você dia. ficava esperando, assim, Imagina. sair um pouquinho da rotina, né? 90 carros para levar, porque é a escola de samba, né? Exatamente, todos os componentes. E não podia parar, tinha que levar todo mundo junto. Sim, aquele comboio. A gente saía da garagem, 90 carros, ia lá, com calma. Chegava na Vai-Vai, que era ali na 9 de julho, ali no Bexiga, né? Aí ia estacionando todos os carros, chamava o pessoal da escola. Quer dizer, tinha todo um preparo antes, né? A gente ia antes na escola, conhecia quem eram os representantes, explicava como funcionava. Dava quase, se enfileirasse os ônibus, dava quase 1 quilômetro de ônibus, pô. Exatamente. E a nossa preocupação era o quê? A gente tinha na época o quadro de inspetores, né? Que era uma área centralizada no Complexo Santa Rita. E todo ano, esses inspetores fechavam a ficha de 3, 4 motoristas que, né? Tomavam um negocinho, Tomava um não sei mais o negócio. quê, exatamente. Naquela época eu acho que não era tão sério. Já era, sempre É. foi. Né? Mas eu acho que lá atrás não era tão sério como é hoje. Né? A fiscalização disso também. Não, Hoje não dá para brincar com isso. Não, mas a CMTC já era muito rígida. Já era rígida, já. Era rígida. Aí o inspetor metia a Então, caneta. por isso que eu tô falando, esse trabalho que a gente fazia também, antes de começar, chamava o time todo, o pessoal, pô, estamos aqui todo mundo junto, trabalhando aqui na madrugada, não vamos deixar pisar na bola, segura um pouquinho aí, não vamos
Então tinha todo esse trabalho que a gente fazia com o pessoal, a gente tentava atender a escola da melhor forma possível, e foi um trabalho muito gratificante. A gente ficava esperando, ficava na expectativa. O motorista já o ano todo ficava falando: "Ó, me coloca Olha, é um grande carnaval, evento. não vai esquecer, carnaval, Interlagos." Eu acho que os caras gostavam era de pular o carnaval também, Rogênio. E é muito provável que de 90 carros, um ou outro motorista ficava perdido no meio dos foliões lá. Não, com certeza. A gente tem Tem inúmeras histórias aí, com boas certeza. histórias, que maravilha. Fórmula 1, operação de Fórmula 1, operação de Carnaval de São Paulo, Futebol. futebol. Futebol, já que os caras quebravam os ônibus, já. Ah, é, já tinha aquela história, porque em algum momento era de graça isso aí, né? Já viu como era complicado, né? Então tinha a questão de pegar os ônibus mais antigos, na época eu acho Você que era fala, os e 362. vai quebrar, então põe o pior que tiver. Exatamente, Situação, né, Genero? exatamente. E aí, quanto tempo de CMTC? CMTC foram 9 anos, de 85 a 93. Aí veio a privatização da CMTC. Conforme já teve esse momento, esse movimento, né, que a gente sabia que ia privatizar, já houve as alterações, as movimentações dentro das garagens, né? Aí eu acabei saindo da garagem Santo Amaro e me mandaram para a garagem Araguaia. Garagem Araguaia era a garagem dos carros a gás natural. Nossa, Um projeto que fizeram, era os 371. Aquelas linhas circulares no centro, circular avenidas, estações. Então foi aonde eu encerrei a minha carreira na CMTC, nossa. E era aquele momento difícil, né, porque privatização, estava entrando, teve uma licitação, entraram outras empresas, algumas aqui já da região, outras de fora que acabaram nem permanecendo, entrou uma tal de Masterbus, que seria eu lembro. a Masterbus, acabou ficando pouco tempo. E aí aí começou aquela nossa briga para tentar encaixar as pessoas nas empresas, né. Então você dava um jeitinho, ó, tal empresa está pegando, tal empresa pediu indicação, para ver se a gente conseguia minimizar um pouco aquele momento um pouco difícil. Legal. E o próprio operador da CMTC ficou um pouco discriminado no mercado, né? Pô, eu trabalhava na CMTC fechou, tal. Aconteceu algo equivalente, eu não vou dizer com as mesmas proporções aqui, que eu presenciei aqui em São Bernardo com a ETC, né? Isso. O ETC SBC, depois virou ETC, aí a ETC foi privatizada, e aí eles continuaram, muitos motoristas que vieram para a operação na época do consórcio aqui, né, eram profissionais da ETC, motoristas do ETC, alguns não quiseram ficar. Eu acho que é um momento de transição bem complexo, né, para ambas as partes, para quem vai assumir, para quem já estava ali e já rodou tanto tempo, é um negócio delicado. E quando pode ajudar, né, como você falou, conseguir levar profissionais aí e recolocá-los ali nas empresas que estavam assumindo, eu acho que é uma viagem que funciona bem até, mas é um momento difícil. Não, momento difícil. E você Então, foi para onde nessa privatização? Aí na privatização eu tive uma indicação, porque eu estava na garagem Araguaia. A garagem Araguaia era os carros a gás, e de acordo com essa privatização, ali ia se tornar uma cooperativa. E então a gente não teria espaço lá, né. Sim, Aí através do pessoal que a gente conhecia, me encaminharam para a garagem Jabaquara, onde uma empresa de Minas chamada Itamaraty assumiu. Então eu fiquei alguns meses lá, mas foi uma época muito difícil, né. Pessoal vindo de fora, privatização, uma certa desconfiança dos funcionários que ficavam, né, SNTC, aquela discriminação que você sim. sabe que imagina quando se trata de empresa pública. Então aí eu comecei a fazer concurso. Fiz concurso para ETC de São Bernardo do Campo, Tá. fiz concurso para NTU e fiz concurso para ETCD de Diadema. A São Bernardo TC, olha, até hoje não me chamaram. Hoje eu vou Foi chamar. complicado. Quantas vezes que eu fui lá, passei em primeiro lugar, não, vamos aguardar um pouquinho, agora vai ter um aumento de tarifa, depois que passar o aumento de Deve ter tarifa. uma Não, história. sempre teve uma história, acabou não dando certo. A MTU foi um pouco complicada também, na hora de pré-requisitos, era uma burocracia. Outra coisa, a gente não conhecia, para nós tudo era novidade. Sim, Concurso público tinha aquele negócio, a gente passava no concurso e falava: já estou dentro, já sai comemorando. sim. E não é bem assim, quando é que vai ter vaga, quando é que eles vão abrir vaga, não é uma coisa tranquila, não é o fato de você passar num concurso Passar e já público, tá dentro. automático, de repente, você pode não ser chamado, como aconteceu na ETC de São Bernardo. Aí eu fui para ETCD de Diadema. Foi para Diadema. Exatamente, fui trabalhar na ETCD de Diadema,
uma empresa pública, onde eu tinha uma expectativa, falei, pô, eles viram a CMTC acabar, né? Falei, pô, o pessoal lá vai levar a sério, Levar a sério, mas vai um acabar investimento também. meio complicado a empresa, né? Aconteceu a mesma Era coisa. muito complicado, os motoristas faltavam muito, absenteísmo lá em cima, era uma coisa meio complicada. E lá eu fiquei 2 anos, uma empresa muito política, eu fiquei também ali no geral, assistente do diretor, fazendo levantamentos, levantamentos de quilometragem, Estudos de planejamento. estudos, exatamente, planilha tarifária, certo? E lá ficamos, aí teve alguma alteração na política, eles acabaram desligando, todo mundo tinha passado no último concurso, aí vamos continuar no concurso. Aí eu já estou passando na frente do terminal de Diadema, tinha acabado de sair da ETCD, estava lá, EPT, concurso público. EPT era Empresa Pública de Transporte de Santo André. Aí tinha alguma coisa que se encaixava lá, fiz o concurso, hoje já está fazendo, vai fazer 28 anos já. 28 anos, olha aí. 28 anos, entrei lá era analista de transporte júnior, certo? Aí tive as minhas promoções, hoje eu estou como gerente de planejamento, Que maravilha. Que... mas absorvendo outras funções, porque a gente teve muito depois, pandemia, etc. E aí eles tentaram enxugar a empresa. Então, o meu cargo é gerente de planejamento, mas não existe a gerência de fiscalização, então a gente assume também a fiscalização. Existia a gerência de bilhetagem, que também hoje não tem ninguém, a gente assume também. Então, no geral, a gente acaba fazendo de tudo lá. É um multigerente aí, né? Exatamente. Na SA Trans hoje. Santo André Transporte. Que maravilha, hein? Vizinho nosso aqui. E hoje, como que é a rotina hoje? Porque no transporte, na verdade, não tem rotina. Não tem. Você tem ali as fiscalizações que são feitas. Eu vi recentemente que a fiscalização apoia também eventos, né, nas cidades aqui, Sim, sim. né? Eu vi que vocês estavam também acompanhando sobre as obras do centro, que estavam com Exatamente. obras ali no Todos os centro. desvios, e a gente tem que ir para a rua, levar os nossos fiscais, que acabam fugindo um pouco desse negócio de fiscalização, quer dizer, acaba vendo, até porque hoje fiscalização, tudo é o monitoramento, né? Você tem ali toda a câmeras, operação, as câmeras, tanta coisa realmente fazer. tudo. O que não falta é informação. O complicado, às vezes, é você conseguir administrar tanta informação, né? Exatamente. Mas hoje, esse nosso pessoal de fiscalização, que é um quadro também enxuto, reduzido, a gente acaba, no nosso tempo, nisso que você falou. A gente está indo para a rua, vai estar tendo uma obra aqui, então tem que achar o desvio para o ônibus. Só que aí quando você fala com esse desvio, você tem que avisar as empresas, tem que avisar a nossa parceira lá, a MTU, hoje nem é MTU, né? É Artesp agora. Artesp, exatamente. Mas os colegas estão lá. Estão na vocês estão transição, só, né? E aí avisar motorista e aquele detalhe que é o passageiro, né? Que é o mais importante de tudo. Então, às vezes você fala, pô, não é, o ponto não está aqui. A gente coloca avisos, banner, coloca na mídia, mas não adianta. O passageiro, você tem que procurar ele no ponto mesmo e falar, pô, o ônibus não está passando aqui, o ônibus está passando lá na rua de trás ali. É um serviço social também, né? De auxílio ali à população, Sim. né? Para não deixar esperando no ponto errado, né? Não, exatamente. Então tem isso, a orientação para os motoristas, e tudo que envolve aí o dia a dia. A empresa é muito enxuta, então passa por essa questão aí da fiscalização, da orientação, do acompanhamento, do planejamento, de estar conversando com as empresas, o nosso amigo Wagner, Militânia, sugestões, opa, tal linha a gente queria, tá querendo apresentar uma nova programação, tá querendo alterar alguma coisa no itinerário, a gente acompanhar isso, emitir ordem de serviço. Maravilha. Tem Mandar tudo. um abraço pro Wagner, que tá por aqui no camarote ali, né? Tá sempre por aqui. O Wagner, eu acho que ele já tem até a passagem livre lá na portaria aqui da entrada do estúdio da Bus 64. Abraço pro Wagner, para todos os profissionais lá da Suzano Toro, da SA Trans também. Você trouxe no curso de gestão de operação, mandou um pessoal aqui também para fazer o curso. Sim, a gente trouxe os fiscais, o Eudes, o Gomes, o Robertão. A gente tá trazer mais gente, mas às vezes a empresa pública, o pessoal às vezes é um pouco acomodado, né? Vamos lá. Vamos agitar essa galera aí hoje, né? Trouxe 3 fiscais, eles fizeram, gostaram, e também estão na expectativa de outros aí.
Que maravilha. Você que está procurando qualificação aí no setor de transporte, como eu já disse, acessa bus64.com.br, tem curso para qualquer profissional do ônibus voltado à gestão de operação, de manutenção, de escalas, de planejamento, execução, controle de dados. Hoje, Genésio, você falou uma coisa importante. Muitas empresas de ônibus hoje têm tecnologia de ponta funcionando, como rastreamento, telemetria, ERPs e até inteligência artificial. Sim. Agora, isso, como você disse, isso gera um volume de informação tão grande e o cara da tecnologia que vendeu a tecnologia, ele não, muitas vezes ele não fala para a empresa, precisa de gente para olhar esses números aí, Sim. porque não resolve tudo sozinho. Então precisa de alguém experiente, alguém que tenha a leitura dos dados, que é um ponto que eu abordo nos cursos também, você deve recordar, Sim, com é certeza. que a gente precisa analisar os dados. Só ter os dados não vai de jeito servir nenhum. para nada. Você só... E aí, hoje, é uma equipe enxuta, Sim. tá na SA Trans. Você está andando de ônibus, Gênesis, de vez em quando? De vez em sempre. De vez em Olha sempre? aqui, ó. Olha o crachá aqui. Crachá Caraca, dos anos aí, ó, o ó. crachá aqui, Mostra ó. aqui nessa câmera, Opa, Gênesis. olha. Crachazão. Ó o crachá, maio amarelo. Assim, Como é que faz? Mostra o crachá e sobe por trás, como eu ou não? Olha, hoje tá difícil, viu? Ô, Alex, porque parece que cada empresário quer fazer de um jeito. Cada um quer de um jeito. Então, a forma mais que eu acredito que funcione melhor é como hoje a Next faz, o pessoal de São Bernardo, BR7, que você vai lá no validador, encosta o crachá, liberou e pronto, tá resolvido. Em Santo André, o pessoal já tem uma outra visão, você chega, mostra na câmera seu crachá, aí você pega um cartãozinho, vai lá e libera o validador. Eu acho que entrar pela porta de trás, eu acho que a Susan Tour foi a última. Porque o Wagner, através, eu acho que até de um curso seu aqui, falou, opa, precisa ter esse controle aqui. Sabe quantas pessoas tem dentro do carro, né? Entrou por Isso. trás, não tá Exatamente. contando. E a gente teve uma época ali que isso era muito forte. Todas as empresas, a pessoa, o idoso, basicamente, entrava pela porta de trás. E gerava uma série de problemas, né? Sim, tá bom. Era evasão, porque todo mundo, às vezes, com um cabelinho branco, já montava RG, ia lá por trás. E a questão também que eu acho que é de acidente, né? É um perigo as pessoas estarem entrando pela parte de trás, o motorista está aqui se preocupando com outras coisas, hoje o motorista dirige e cobra, né? É complicado. Foi Cabelinho complicado. branco pra quem tem, né, Genésio? Pra quem não tem, Exatamente, tem que ser a exatamente. barba branca. É, Aqui no exatamente. vídeo nem fica tão branco assim. Mas é isso, você sabe que eu já fiz trabalhos de análise de planejamento Sim. dessas, que tinha muito idoso, e Sim. como eu falei, eu conto às vezes no curso, só que os idosos subiam por trás e não registravam na bilhetagem. Eu puxei o relatório da bilhetagem, o carro tá vazio, corta carro. Corta a viagem, põe na outra linha que tá precisando. Aí os idosos tudo reclamando. Ah, mas se você não passar na catraca, não vai dar para saber que precisa do ônibus, né? Porque Sim. é por ali que faz o controle. Mas nada vai substituir a boa e velha fiscalização de rua, a viagem no ônibus para entender como é que está sendo essa viagem. A visita no ponto final, você chega ali, aquela rodinha de motorista, bate o papo, surge inúmeras ideias. Algumas são meio descartáveis, mas sempre surge uma que você fala, opa, mas por que nós não paramos para pensar isso? Os caras têm as soluções. Exato, estão ali no dia a dia, né? Eles ouviram, falaram, então eu gosto muito disso. De quando é que hoje o tempo, né? Tá difícil, é muita coisa. São as obras, todo o serviço interno que a gente tem também, né? Porque a gente controla o serviço de bilhetagem, então a gente está sempre ali tendo que fazer levantamentos para responder processos de vereadores que chegam ali pedindo alterações, alguns que questionam a tarifa, então a gente tem que ir para o planeta. Você vê que a gente pode tudo, não para, é Não muito para. dinâmico. Então a gente às vezes fica até um pouco frustrado, porque a gente gostaria de ter mais tempo para focar em algumas coisas. E não, a gente começa uma coisa, chega, alguém interrompe, pede uma outra coisa, você vai, quando... Não para. Não para. O profissional do ônibus é como os ônibus, eles não param. Tem gente que acha que o ônibus passa e depois ele é guardado. Não para. É para garagem, tem que lavar, abastecer, fazer uma manutenção, outra e depois ir para. Aliás, isso é uma coisa bem interessante. Você me lembrou, em alguma das administrações que a gente teve, alguém teve essa ideia. Olha, vou chamar todo mundo aqui de todas as áreas. A gente sempre teve integrado, pertenceu à Secretaria de Obras, né? Então estava lá, SA Trans, transporte, junto com o trânsito, o departamento de trânsito, junto com a parte de obras, aí você divide aquele pessoal que cuida das árvores, poda as árvores, aquele pessoal que é da obra mesmo, da escola, os prédios próprios, dos parques e jardins.
E aí, esse secretário pediu para cada área apresentar para os demais, a gente ia num auditório, apresentar para os demais o que a gente fazia. Como se fosse um workshop mesmo. Exatamente, exatamente. Legal. Aí foi engraçado que quando chegou a nossa vez, começou um certo tiração de sarro dos colegas das outras áreas. Mas vocês vão mostrar cá, o ônibus passando? O que que tem? O ônibus é o ônibus, ele roda. E eles não entendiam tantas coisas que a gente fazia. O porquê da denominação da linha. Lá nós temos a linha T, que é de terminal, o da estação de Utinga, S de Saladino, por que é assim, qual que é a frota, como se divide a frota, a programação. Eu acho que é só colocar mais um ônibus ou tirar mais um ônibus, né? Exatamente. Até hoje tem. Não, eles veem assim de uma forma muito simples. Hoje, como tem boa parte desse pessoal não anda mais de ônibus, né? É o pessoal que já está um pouquinho acima, só no carro particular. Então eles não sabem o quanto trabalho que dá, o que é uma soltura de frota, o que é a manutenção, o que é a operação, o que é o ponto final, aquele negócio da refeição do motorista, tem um espaço para colocar lá. Às vezes você tem pontos finais que tem problemas seríssimos. Tudo isso. Ô, Genésio, bom, o transporte, ele muitas vezes ele é visto desta forma mesmo, e aliás eu acho que é o único serviço público que tem o canal da televisão todo dia lá só para falar mal, às vezes, muitas vezes sem saber nem o que está falando, né? Porque eu acho que para entender o transporte precisa olhar pelo lado de dentro. A gente está falando aqui sobre planejamento, sobre tarifas, sobre bilhetagem, né? São muitos dados e sabe o que era interessante? Pegar uma turma dessa aí e falar assim, ó, você tem aqui 5 ônibus para colocar para rodar, do ponto A ao ponto B, distribui aí para rodar o dia inteiro e nenhum ficar parado e aí atender toda a legislação trabalhista. Sim. Que aí tem a legislação trabalhista, você tem que atender a necessidade de todos os pedidos da população para ver se sai uma programação. É muito provável que não saia. Não, provavelmente. Provavelmente. Não é um negócio Isso, simples de se fazer. Mas o canal é justamente para isso, para mostrar o quanto de trabalho, de inteligência, de gente boa e de gente experiente como você tem nos setores de ônibus, né? Não só nas empresas de ônibus, mas você hoje representa um órgão gestor, né? Fiscaliza o serviço de transporte e planeja também, controla e toma decisão. São muitas atividades que as pessoas não têm ideia. Não, um setor, praticamente você tem uma pessoa praticamente para cuidar só disso que eu vou falar, e antes de trabalhar em Santo André, mesmo na CMTC, nunca parei para pensar muito nisso, mas o trabalho que dá, que é o ponto de ônibus, Ponto de ônibus. certo? Então, você vê, tem uma pessoa lá que teoricamente trabalha só com isso, hoje não, pela alta demanda, ele me ajuda com muito mais coisa, que é o Freire. Ele conhece a localização dos 1.800 pontos da cidade. Você fala, aquele ponto da Avenida 15 de Novembro, vai falar, não, lá é um abrigo assim, 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 ou não, lá está em mau estado, ou lá onde era um piquete, roubaram o piquete, aquele piquete que aquele ponto de Sim, ônibus, aquele postinho que o pessoal fala. Só tem o palito, É. cada um dá um nome para aquele negócio. Exatamente, que normalmente é o ponto de desembarque, né? Que era uma coisa também que às vezes passa desapercebido, né? A gente tem toda aquela preocupação onde existem os embarques da linha, para você ter uma condição um pouquinho melhor, um abrigo, né? Eu vi que você aqui em Santo André estava implantando aí novos abrigos, um negócio até Exatamente. bonito, Tudo reformando passa pela gente, exatamente. tudo isso. Então não é só o ônibus, não é só o... Não é. Não é só É a artigo. Outra coisa, porque pode falar, ué, se vai ter que reformar abrigo, vai ter que passar lá pelo nosso setor, vai passar por mim, pelo Freire, até pelos próprios fiscais. Quais são esses pontos? Aonde estão localizados esses pontos? O que precisa fazer? A avaliação, a análise. Eu tenho que tirar um determinado ponto, ou módulo, ali só tem um módulo. A gente precisa colocar 2, 3, porque a demanda está aumentando. Tem que ser feito tudo isso. Ô, Genésio, mas tem que falar com os caras que conhecem mesmo. Hum. Porque se deixar por conta de quem não conhece, eu já vi ponto ser construído, o abrigo. O abrigo mais simples. E que a telha passava da guia. Sim, sim. E aí, quem foi construir um negócio desse aqui? O motorista fala, se eu encostar para o passageiro embarcar, eu vou pegar o ônibus na telha do... Tem que passar por quem conhece. Não, é essa avaliação que a gente faz, porque existem épocas que se renova muito, a administração faz algum contrato, sei lá, e se coloca vários abrigos. Às vezes pode passar alguma coisa, não vou dizer uma situação dessa que você falou, mas às vezes o local não é, a calçada é um pouco estreita. Então vai de repente, olha,
o abrigo está lá no chão. Quando você, alguém passou lá e derrubou. Derrubou. E aí você precisa começar a acompanhar. Opa, será que realmente aquele abrigo está cabendo ali? Ó, não tem condição de colocar abrigo, a gente vai ter que colocar um piquete, um abrigo menor. Toda essa avaliação tem que ser feita ali. Eu vi recentemente na página da SA Trans, inclusive, que acho que eram 75 abrigos novos, que já tinham sido mais de 50% já implementados, e tinha reforma de 300 abrigos desse, o mais simples, assim, desses pontos aí. Eu acho legal a cidade cuidando, né, da estrutura ou da infraestrutura aí, que participa aí o transporte coletivo também, e renovação de frota também, É né? o que está acontecendo. Foi recente agora, acho que 25 novos ônibus Foram foram 26 na sexta-feira 26. passada Isso. que o prefeito entregou. Então você vê, aí o empresário chega com esses ônibus, a gente precisa tentar junto com a empresa avaliar que linhas que a gente vai colocar, onde vai comportar, que tem as várias tecnologias, né? Todo mundo quer o Convencional. novo. É, exatamente. O MID, que linha que vai, a gente tentar fazer disso alguma coisa mais positiva, conseguir ampliar um pouco o serviço. Aí você vê, foram 26 que o consórcio entregou, a Guaianazes, basicamente, o Danilo, né? Você vê, a Suzan Tour agora está chegando também, parece que ela comprou um lote de 100 e tantos ônibus, né? No caso, eu acho que para Santo André já está indo 20. Então, hoje a gente está lá no terminal com o Wagner, ele vendo, ó, vamos ter que fazer mudança, vamos ter que tirar uma linha dessa baia, colocar na outra para comportar, porque era mídia, agora vai passar para carro grande. Tudo isso passa pela gente. E quer ver uma coisa interessante? A questão do ponto de ônibus que a gente falou, se você largar, contratar uma empresa para colocar ponto de ônibus, aí você fala, ó, você tem que colocar na avenida tal. Mas o dia que ele vai colocar, você tem que ir lá junto. Porque já aconteceu, na minha história, eu lembro 2 ou 3 vezes de, por exemplo, o embarque do pessoal é do lado direito. Eles vão lá, se confundem com a numeração, coloca do outro lado, que às vezes nem passa ônibus. Então a gente tem que acompanhar isso também. Não, o que eu ia falar é simples, cara. Espera só alguns minutos que vai passar um ônibus, você vê onde é que as pessoas sobem e descem, porque é o mesmo lugar. Tem ponto, né, nas cidades que não tem o totem, que não tem o, né, a estaca Não lá, demarcado, né? que que não a gente fala. que não é demarcado, mas todo mundo sabe que o ponto é ali, e o motorista já para, os passageiros já sabem que é ali. Mas aí se o cara vai instalar um ponto novo, É um trabalho sério, né? Não dá para fazer, mas pega o endereço, não, se eu tiver com dúvida, espera o ônibus passar, você vai ver que é aqui. É aqui pra gente que é do ramo, é muito óbvio algumas coisas pra gente. sim, sim. Aonde que eu coloco o ponto? É 1 metro pra lá, 1 metro pra cá? Não, tem o lugar certo, porque você sabe como que é o comportamento do passageiro para esperar um ônibus, o passageiro para desembarcar de um ônibus, então você pensa em tudo isso. Se não tiver um cara do ramo para acompanhar, os caras vão fazer coisa errada. E acontece, né? Infelizmente, acontece. Agora, ô Genésio, conta a história boa aí, engraçada, que você já viveu aí nessa longa jornada sua aí no transporte. Alguma ocorrência assim que marcou, alguma coisa que você possa compartilhar aqui com a gente. Pode ser da época mais passada ou da época mais recente aí. Lembra de alguma coisa aí que são as histórias dos bastidores do transporte. A gente sempre tem umas histórias boas. Conta uma boa aí, vai. Agora você me pegou, assim, eu não vim preparado para isso. Me veio na cabeça uma questão que a gente falou lá na época do CMTC, da, da, da operação de carnaval, do atendimento do carnaval, que a gente levava os ônibus. Então, vamos fazer a escola tal, no bairro tal, a escola tal. Vamos semana anterior, vamos lá procurar o Alex, que é o presidente da escola. Aí você vai lá, fala com o Alex super receptivo, explica pra gente como é que funciona, onde que vai parar os ônibus. Olha, você faz aqui, nós vamos preparar uma refeição para os motoristas. Então, uma semana antes do planejamento, tudo é uma maravilha, Super né? promessa. Isso. Aí chega no dia de carnaval mesmo, chegamos lá no domingo, na segunda, terça-feira de carnaval, a gente chega com os ônibus. Cadê o pessoal que é responsável? O Alex tá doidão, bêbado. Vocês olham, não sei mais. Não, essa é uma coisa. Imagina. Eu não me esqueço disso, A entendeu? operação de carnaval não é uma coisa simples, porque você imagina que ou o cara tá muito feliz se a escola, e depois do carnaval, então, que se a escola dele foi bem, É. ele vai estar feliz, vai ter tomado todas. E se a Isso. escola foi ruim? Aí os caras tão bravos, aí quer quebrar as Não coisas. tem isso. Com relação ao ponto de ônibus, Você já dormiu no ponto já? Já perdeu o ponto andando de ônibus já, não? Aquela cochilada que quando você acorda já passou do ponto.
Não, esse foi terrível. Esse... Quem nunca, ô Genésio? Não, e Ó, você que Não, tá é- assistindo a gente aí, que já dormiu no ônibus e perdeu o ponto de desembarque, escreve aí, conta a sua história aqui pra gente, que a gente vai chamar você aqui pra contar também. Conta a sua, Genésio. Como é que foi? Na não, cochilada. não, hoje não tem nem muita desculpa, né? Porque hoje você tem os aplicativos lá, por exemplo, nós temos o Citamob, né? Então, você pode programar ele para ele te avisar, despertar quando chegar no ponto, né? Sim. Mas eu acho que pouca gente usa isso. Mas não adianta, a gente sempre. A garotada acho que tá usando, viu? A garotada Exatamente, o cochila. pessoal mais jovem, a pessoa O mais jovem jovem. cochila e fica aqui, ó. Não. Os jovens não estão assistindo o Pod Bus 64, mas estão ali no TikTok e aí dá aquela distraída quando É. vê, já foi 3 pontos pra frente já. E aí tem que voltar a pé. Ou faz... Não, e coisas terríveis, né? Porque você tem situações, a gente vê esse lado hilário, mas às vezes tem um lado até dramático. De, por exemplo, eu já ter perdido. Eu morei muito tempo ali na região de Interlagos. Minha mãe morava ali do final da Avenida Atlântica, Robert Kennedy, ali. Sim. Então, um dia, aquele negócio, você trabalha muito, às vezes escola, estuda, aí você perde o ponto mesmo, Perde. certo? E ali, Aí você essa região é uma região boa de balada também. Demais, é o que eu te de- falei, Robert Kennedy, etc. É, Aí às vezes você passa ah, eu já me perdi lá morando aqui. Exatamente. Mas aí você já vê, aí já não é uma história engraçada. Aí você vai e depois tem isso. Você já passou, às vezes, muitas vezes está fora de horário. Você vai falar, pô, se eu descer aqui, onde eu vou descer? Vai ter o ônibus de volta? Essa que é a preocupação também, né? Depende do horário, já não tem mais, né? Aí você chega num determinado ponto, mas aí você chega até pro colega, você não tá indo pagar. Aliás, eu fui muitas vezes pra garagem, entendeu? Quando você perde, assim, alguma coisa. Quantas vezes eu já me vi lá na frente da Metra, lá, você entendeu? Esperando o primeiro ônibus sair. Mas uma vez eu acho que eu perdi e cheguei lá no ponto final da Vila São José, se eu não me engano. Aí era um ônibus da antiga Bola Branca, essa cidade Dutra, hoje é Grajaú, né? Aí pedi pro colega, não dá pra você me dar uma carona pra garagem? Não, não vou pagar. Ah, tudo bem, fica. Aí você dá uma caminhada até o lugar que você sabe que passa o ônibus, aí de repente você é assaltado. Aí é triste. O É ponto triste. de ônibus na madrugada é uma situação de risco, vamos dizer Sim, assim. a gente tá brincando aí, situações, balada, etc. Mas é para aquele trabalhador que às vezes, 4 e pouco da manhã, 5 horas da manhã, já vai com aquele medo, né? Hoje, aquelas quadrilhas de moto, basicamente, né? Sim. E hoje, apesar de ter a alternativa, né, a alternativa de aplicativo, por exemplo, numa madrugada, ou em grandes cidades como São Paulo, que opera 24 horas algumas linhas, numa época passada não tinha, né? Acabou o ônibus, você vai dormir na rua. Não tinha, até porque não dava, nem tinha um ponto de táxi em qualquer esquina também. Mas hoje em dia eu acho que tem alternativa, mas até os motoqueiros também aí tem esse outro problema, né? É muita moto fazendo serviços aí também. E estão se misturando aí os criminosos aí, misturaram-se aí e tem muito motoqueiro enquadrando o passageiro, né, a população aí no ponto de ônibus aí na madrugada. Tem que ficar, dependendo do horário, no escuro, tem que ficar mais ligado. Que aí é a outra demanda que chega pra gente pra questão de ponto de ônibus, né? Ah, o tal do ponto de ônibus tá num local que não é bem iluminado, não. Alterar, levar mais pra frente, levar mais pra trás. São vários Procurar problemas, né? iluminação. Nós estamos trabalhando nesse sentido de ver se a gente consegue colocar iluminação nos pontos também. São Bernardo já fez alguma coisa nesse sentido. Estamos tentando também. Então, às vezes, uma série de coisas que não é exatamente ali da nossa área, mas acaba repercutindo. E como está envolvendo o usuário, e a nossa preocupação é atender da melhor forma o usuário, a gente acaba tendo que quebrar a cabeça para tentar atender a demanda. Para atender. Não, e eu acho que é trabalhoso, mas acaba funcionando dentro do que é esperado também. E vocês também acompanham os eventos aqui. Mandar um abraço pro Edu também, que o Edu, eu acho que ele teve num evento que vocês estavam coordenando, não sei se é Festival de Inverno de Paranapiacaba. Paranapiacaba, é isso aí. Vamos dar um abraço pro Edu. Alguém tem que trabalhar, nós estamos aqui batendo papo, ele tá atendendo as empresas lá. E hora ou outra é ele que tá aqui e eu tô por lá. E ele comentou, foi lá, acho que ele te encontrou, né, Exato. nessa organização aí. E aí tem que ir presencialmente, o Genésio, para ver se o negócio está andando direito mesmo. Não, você vê, ó, vamos pegar o caso que nós estamos falando de Festival de Paranapiacaba. O que é Paranapiacaba? Paranapiacaba é um território, digamos assim, que pertence a Santo André. Só que
Então você vê assim no mapa, você tem que passar por outras cidades para chegar lá. Sim. Ou você vai por São Bernardo, pela Intibiçá, alguma Intibiçá. coisa assim, ou você tem que fazer aquilo lá, sai de Santo André, entra em Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, aí você está em Santo André de novo, Paranapiacaba. Então, tudo que acontece lá passa pela prefeitura. E a prefeitura, sempre que tiver uma coisa de mobilidade, tiver transporte, convoca a gente, ó, ajuda a gente lá. Você vê, a semana passada a gente teve o Festival das Bruxas. Tá? Festival das Bruxas. Festival das Bruxas. Parece 50 mil pessoas. 50 mil bruxas. Exatamente. Num bairro que não tem uma estrutura, tem todas as dificuldades. E aí, na hora que você menos imagina, o pessoal. Talvez você deve até conhecer o pessoal da Next, o Chiquinho. Conheço que O Chiquinho ligou no domingo à tarde e falou: ajuda nós aí, aciona o pessoal do trânsito aqui, que o nosso ônibus está tudo travado, aqui a gente não consegue virar, porque eles têm linhas que saem de Rio Grande da Serra, que vão até Isso, Paranapiacaba. isso. Então nós estamos tendo também todo esse trabalho de facilitador para a gente conversar com as demais áreas para ver coisas que impactam no transporte. Você vê, é uma linha intermunicipal, certo? Que é a Artesp, a MTU, Sim. não, mas eles têm uma certa dificuldade. Então, deu problema, o Chiquinho liga pra gente, ó, aciona o pessoal do trânsito, você conhece o pessoal do trânsito? Então a gente acaba tendo que fazer isso. acaba apoiando também. Às vezes o motorista reclama de um buraco na via, então passam pra gente, a gente procura o Departamento de Vias Públicas, ó, transporte público, tá ali atrapalhando a operação, uma árvore que precisa podar, entendeu? Tudo isso ali passa pela gente, então a gente tem que esse trabalho de facilitador também que E todo um cenário que acaba impactando Impactando. no custo do ônibus, inclusive, né? O buraco da rua que acaba com os pneus, que eleva o custo de pneus, a árvore que não foi podada, que risca a lateral, que leva retrovisor, que aí, na verdade, o motorista às vezes dá uma rateada de vez em quando, né? Ô Genésio, me fala uma coisa. Eu sempre acompanho, óbvio, os dados que estão abertos aí nas redes, tudo, e sempre com a preocupação também de evoluir com o nosso trabalho aqui, né? Qual que é a maior reclamação dos passageiros hoje, na sua opinião, que é um cara experiente demais? Porque eu vou dizer o que eu vi recentemente, a reclamação é o tempo de espera, essa é esse eterno, esse mas aí a gente que entende de planejamento, de oferta e de demanda, sabe que não dá para pôr o ônibus em todos os lugares e do jeito que cada um quer também. Isso tem uma matemática que é sim, feita sim. aí, que inclusive foi pauta do nosso conteúdo. Mas recentemente eu estava avaliando algumas grandes cidades e uma das maiores reclamações era o motorista queimar o ponto, ou não atender o sinal de embarque, alguma coisa assim. E aí eu comecei a me aprofundar em algumas dessas empresas que eu tinha o acesso, e aí eu identifiquei que essa reclamação ela estava crescendo, mas não era porque o motorista estava queimando ponto. Era porque o passageiro estava no celular e o ônibus já estava saindo, aí ele queria correr atrás e falar: "Ó, o motorista não parou para mim." Qual que é a reclamação hoje que você tem aí da sua experiência que tem acontecido mais hoje no transporte? Não, quando a gente pega os nossos gráficos, e tem isso também, você vê quanta coisa que a gente vai vendo, que a gente acaba trabalhando, que a gente também tem os vários canais de comunicação, né, que aliás até complica um pouco, porque antigamente, o tempo lá de CMTC, lá atrás, tinha o telefone lá, 133. Então era só por ali que entrava tudo, você tinha uma coisa mais tranquila. Hoje não, entra pela internet, pelo Face do prefeito, todo lugar que você imagina entra Então, reclamação. né, E o pior não é isso, às vezes a pessoa reclama em tantos lugares ao mesmo tempo, que dá a impressão que são várias reclamações, é uma reclamação só que se multiplicou, certo? Que viralizou, digamos assim. Viralizou. Então, toda vez que a gente vê esse quadro, é o tempo de espera. Esse não tenha dúvida que está disparado, até porque entra muito naquelas comparações, né? Lá nós temos uma linha, por exemplo, que é 05, que são 25 carros, 5 em 5 minutos. Próximo ali você tem 08, Jardim das Maravilhas, que é de meia hora. Então aquele passageiro teoricamente fica meia hora e vê 5 carros da outra linha, Ele ele faz aquela reclamação simplista. Ué, por que passa 5 carros da outra linha e para ficar o meu? Só que ele não vê que a outra linha carrega 20 mil passageiros. A linha dele não tem demanda. É uma situação que complementa. Exatamente. E aí é onde a gente tenta mostrar para ele, explicar o porquê, né? E ver que aí a gente depende um pouco de tecnologia.
Tem o aplicativo, consulta o aplicativo. Vê lá que horário de fato passa seu ônibus, entendeu? Não vai. Mas às vezes entra naquilo também que é uma pessoa idosa, não tem acesso, não entende. Então ele continua reclamando, Continua reclamando. certo? O aplicativo lá é o Citamob. É o Citamob. Citamob, o pessoal da Citat, né? Citat já teve por aqui. Citamob é da Citat. Não, hoje são 2 empresas. É interessante, né? Porque na verdade a Citat foi uma das primeiras empresas de monitoramento, Sim. né? E aí hoje, Nasceu em hoje Recife, é inclusive. quase a Daniege, né? Daniege. Bolo de rolo, você entendeu? A gente gosta que sempre que eles fazem uma visita pra gente, trazer o bolo de rolo, né? Foi, eu Quando conheço. tem as feiras, né? A Latibus, Isso. sei lá, tem sempre o bolo de rolo lá no quiosque deles lá. Quiosque não, como é que chama? É o stand. Stand, exatamente. Então, é muito bom. Então, esse passageiro ele devia, né, se valer do aplicativo. A gente foi, aliás, inclusive recentemente nessa administração, foi feito um grande trabalho de divulgação do aplicativo, certo? Foi investido alguma coisa, foi tirado essa parte de propaganda, ficou uma coisa mais direta, e o pessoal da Citamob começou a ir nos pontos explicar para as pessoas como é que funcionava e tal. Legal. Então hoje está tendo uma utilização bem maior. Mas a questão do motorista, é o que eu falei, eu comparo essa situação que você falou, o motorista não parou no ponto. Por que que a gente tem que estudar para ver o que aconteceu. Não parou no ponto, Ele e trabalha talvez ele não, trabalha pra talvez, pode existir uma situação, em determinado momento, na hora de pico, quando você tá lotado, né. Talvez ele passou com uma lotação. Pega o É próprio. aquela história também, às vezes o próximo tá colado. Aí também é um pouco de jogo de cintura do motorista, né. Sim. O motorista às vezes tá lotado, tá vendo que tem um carro atrás. Só que ele chega, simplesmente não para. Aí o passageiro no ponto começa a reclamar do ônibus, fica xingando, Passou. e não vê o outro que tá vindo atrás. Não acontece isso. Então essa questão aí, eu acho que de onde tá o usuário é que nem futebol, a lei do impedimento lá, tem que ver no VAR, Tem aonde que que ver o cara no VAR. estava, onde que ele foi. Porque o que eu falei, às vezes ele vem correndo atrás, o ponto cego, o motorista não tá vendo, o motorista já tá saindo. Tem uma série de coisas. Por isso que é importante a tecnologia, né. Hoje boa parte da frota tem as câmeras frontais, Que deve ser ajuda lá demais. com o Wagner, quando a gente recebe a reclamação, ele já faz toda a análise lá, o pessoal da Guaianazes também faz, o pessoal da Vaz, ó, a pessoa não estava no ponto, não deu sinal, estava distraído. E muitas vezes é distração Sim. dos profissionais. E do mesmo jeito que a gente tem algumas reclamações, que o motorista não atendeu o desembarque. Aí o desembarque, sabe qual que é o problema? Normalmente porque antigamente tinha a cordinha, né. Cordinha. A cordinha funcionava lá, tal. O botão Agora o você faz. botãozinho não tá, às vezes não tá funcionando. Então a pessoa vem lá, ela não se liga se acendeu ali, parada solicitada, né. É. Eu acho que acontece muito disso aí. É que a campainha, a cordinha, o cara puxava e ele ouvia o retorno que tá funcionando. Isso. Hoje o cara apertou uma vez, acende no painel ou lá. E sim, mas se tiver com problema ali na tomadinha, né, não acende. Não acende. E quantas vezes, cara, mas o que eu percebo muito, eu vejo muito isso lá no corredor, o cara não deu o mesmo sinal. Não deu. Esse que é o Ele problema. esperou que Ó o que outro acontece, vai dar. isso acontece muito no corredor metropolitano, né, a gente sempre fala Metra, né, não é mais, é Next, né, mas a gente costuma Sim. falar Metra, né. É Next Mobilidade. Exatamente. Mas pode perceber, tem a parada, só que o passageiro, ele, às vezes ele, na cabeça dele, aquilo lá é como se fosse um trem, É como um se metrô, fosse um ele acha metrô, que é um metrô. ela vai parar em toda a estação. E se ninguém der sinal, Vai passar. às vezes no ponto passa 2, 3 linhas, vai o São Mateus, o Jabaquara, Diadema, senão o motorista passa direto. E o ponto não é tão próximo assim, né, um do outro, né. No Exatamente. corredor, já é o Então, objetivo. dentro disso aí, é o que eu te falei, precisava ver o VAR, muitas vezes é o passageiro que não tem razão. Muito, muito, isso acontece muito. Mas o importante é isso, a gente dá o retorno para ele, o que aconteceu, o que a gente viu, isso que eu acho que é o mais importante, você explicar para ele. Acho que a gente tinha que fazer cursos para usuários de transporte. Usuários do A transporte. gente, né, cobra tanto do motorista, manda ele para o SESC-Senat, faz uma série de coisas, mas o usuário precisava ter. Mas tem uns trabalhos interessantes, às vezes a gente tem o pessoal lá que presta algum serviço, aqueles teatros que eles fazem às vezes, Sim. aquelas campanhas, isso é muito interessante. É o caminho, campanha e as redes sociais, Isso. né. Eu vejo, não é o caso aqui, mas eu vejo várias empresas que estão se omitindo nas redes sociais, de não mostrar, né, mas a informação tá lá. Eu já ouvi até de profissional do transporte, falou assim: "Pô, mas se eu ativar a rede social da empresa, é tanta reclamação que aí precisa de uma equipe gigante, maior do que a quantidade de passageiro para ficar respondendo". Mas as empresas têm feito isso de uma forma séria,
de instruir, de mostrar, de dar informação para o usuário também, de mostrar a realidade da empresa e também dar informação nas redes sociais. Porque aí o cara vai reclamar, ele vai procura lá na rede social. E aí, ao invés dele achar só o lugar para ele reclamar, ele sabe que tem outras informações lá. Eu acho que é uma coisa que precisa evoluir ainda, essa comunicação virtual Bastante, no nosso bastante. setor, né? Ela não está parada no tempo, mas eu acho que tem muita coisa ainda para evoluir, para contribuir, inclusive, com o passageiro e com os profissionais, com a gestão das empresas aí. Vamos lá então. O que mais que você tem de coisa boa aí para contar para a gente? A nossa viagem daqui a pouco já chega no fim. Estamos chegando no Então final, é né, Marcos? rápido demais. Você não deu tempo nem de sentar. Sabe aquele onde você pega que tá meia lotação, você fala, vou esperar. Aí o cara fica. Hã. Você escolhe um passageiro para ficar próximo, porque você acredita que ele vai levantar. E aí você escolhe justamente aquele que só vai descer no último. Às vezes a gente vai aqui, ó, onde que eu fico, né? Será que Você vai fica- descer? Você tá com cara de Isso. descer do ônibus. E às vezes a gente Às vezes, escolhe errado. às vezes dá ruim. Conta mais umas histórias boas aí, ô Genésio, porque a gente ainda tem. Isso é uma enciclopédia do transporte. Ele É. tem, se for somar, tem mais tempo de. Você tem mais tempo de busão do que do que eu de idade aqui. Provavelmente, Você é um- Aí dos é um- anos 80. Dos anos 80, então. Eu nasci E nos isso anos isso é sem 70. falar que eu te falei, que já gostava, já Se admirava. voltar, então, aí vai longe, então. Mas conta uma história, mais alguma história aí pra gente. Qual que é a recomendação que se dá para os profissionais do ônibus hoje? Porque hoje tem uma questão de uma escassez de mão de obra. Falta terrível, profissional. terrível. Terrível. E está faltando mão de obra, não é só no ônibus, não. É em qualquer lugar hoje. Todas as empresas estão reclamando de escassez de mão de obra. Que Mas você é dá bem de interessante, recomendação? o que eu acho interessante é isso, a gente ouve aí várias empresas, várias experiências, né. Eu ouvi dizer até numa experiência de uma cidade do interior, se não me engano foi em Indaiatuba, que eles trouxeram os haitianos para dirigir. Eu acho que você ouviu Não falar isso aí? foi exatamente. Eu Então, ouvi falar. mas eu já sei que tem um motorista sendo importado do Haiti, sim. Isso, E aí de parece. outros países também. Mas parece que também vocês pegam algumas coisas que a carteira de motorista deles tem alguma divergência da nossa, parece que isso não caminhou muito. Uns anos atrás eu estava no Mato Grosso do Sul e na manutenção tinha 3 profissionais lá que era do Haiti também. Estavam importando profissionais para manutenção também. Os Então, motoristas aí eu ouvi falar. é o que eu te falo, nessa parte eu não posso falar muita coisa, porque, a gente tem lá hoje basicamente 3 grupos. Um é a Suzan Tour, você conhece muito bem, outras são as empresas do seu Ronaldo, Danilo, Guaianazes, Curuçá e Etursa, Conheço bem. e a empresa do Osias, que é a versão VAS. Vaz. E lá não existe todo esse problema dessa escassez, pelo contrário, eu acho que eles têm ali, motoristas ali, como é que se diz? Na prateleira, aguardando, porque são empresas bem administradas, são empresas que tratam muito bem o seu operador, o seu colaborador. Então, até onde eu saiba, não tem esse grande problema. A gente acaba ouvindo, a gente sabe que existe, mas nesse caso de Santo André, pelas empresas que a gente tem, não vejo isso, porque eu acho que vai muito disso também, né. Vai muito, vai Você muito. saber lidar com o seu Eu operador, saber costumo dizer respeitar. que é o clima interno, não só o clima organizacional da empresa, mas a frequência dos profissionais que estão ali, né, a forma de tratamento. O próprio Wagner da Suzan Tour, foi exemplo aqui para gente de como ele pensa na escala dos profissionais dele, né, de tratar bem o profissional para que o profissional queira trabalhar de verdade naquela empresa pelo Eu acho que é uma ambiente que questão que tem. eu vi até ele falando, que é a humanização, né, alguma coisa mais Humanização, é isso assim. aí. Quem que é esse motorista? É o Alex, e vamos conhecer mais ou menos a história dele, não é o motorista 3476, quem é? 3476, mexe aqui, joga na escala, passa para amanhã, passa para tarde. Eu acho que vai muito por aí, você entendeu? Então, Não está faltando, está faltando administração boa para que as pessoas queiram trabalhar na empresa. Eu isso. concordo também, viu? Eu vejo muita gente só reclamando e eu trago essa abordagem aqui, mas em outros episódios eu tenho falado. Tem jeito, tem empresa que tem fila Sim, para né, trabalhar. exatamente, é fila. Até onde eu sei, as nossas 3 lá, os 3 grupos, no caso, a Guaianazes, que é uma excelente empresa, Guaianazes, Aproveitar, Curuçá. deixa eu mandar um abraço pro seu Ronan, pro Danilo, eu estive Sim. com eles também, Terezinha, estive com eles Lidiane, que é a filha também. Lidiane, então, no início, no início da minha jornada na consultoria. Isso é próximo de 2001, 2002. Uma das primeiras empresas que eu fui fazer os trabalhos da consultoria Amplitude na época
foi nas empresas do grupo do Ronan. Fiquei uma temporada pequena, porque depois foi outro consultor e eu passei a ser o consultor que ia mais para o interior, mais para os outros estados do país mais próximos. Eu viajava mais para longe, né? Mas estive em várias experiências principalmente com o Ronan em Santo André, nas empresas dele ano passado. Mandar um abraço e chegar, um abraço para todos. Um abraço, né, para todos da Suzano Tour também, são grandes parceiros, estão sempre por aqui. O Wagner já trouxe uma galera, motorista já veio, pessoal do monitoramento, muita gente já esteve aqui da Suzano Tour. Viação Vaz, um grande abraço também. Eu tenho um mecânico da Viação Vaz por aqui, Eu acho que é o Boca. o Boca teve Boca por aqui. hoje seria o encarregado da Encarregado, conversei com ele hoje. Exatamente. gente boa demais da mecânica. Boca é Só que é referente. chato pra gente, é torcedor do Flamengo, fica tirando sábado quando o meu time perde. Cara do futebol, É. você é o palmeirense, não é não? Exatamente, exatamente. Eu acho que eu já te vi de camisa de Palmeiras por algum lugar. Com certeza, pode E crer como é que que tá o Palmeiras aí? Eu só fico é vendo. o líder, é simplesmente o líder. Eu não vejo futebol, só vejo ônibus, então eu sei muito pouco. Então tá feliz. Não. O Verdão tá liderando. E como dizia, lembra, o Milton Neves falava, né, que o futebol é a coisa mais importante dentro das coisas menos importantes, entendeu? Quando estiver ganhando, a gente tira o sarro, briga, se Tá perder também, ó. Não vamos brigar por causa disso, né? Vamos lembrar do Milton Neves aí. Se você quiser patrocinar o nosso Ó. episódio aqui, colocar a sua marca aqui, a gente vai falar, principalmente se a empresa tiver alguma ligação com empresa de ônibus, melhor ainda, porque a gente vai ter competência para falar. Quer ser um patrocinador do nosso canal aqui, Pode Voz 64? É só mandar mensagem através do voz64.com.br. Quem sabe a gente vira um canal igual o Milton Neves, que fazia propaganda mais do que contava o conteúdo, né? Ô, Genésio, estamos chegando no nosso ponto final, então. Vamos ter que encerrar a nossa viagem. Fechar a porta, soltar o maneco, virar o itinerário reservado. Virar o Olhei- itinerário? Você não Tem tem tempo que de virar o virar. itinerário, né? Tem que virar o itinerário, porque hoje em dia é tudo num botãozinho, mas É é da verdade. época do rolo. Isso. E você tinha que saber quais eram as linhas que tinha naquele rolo para trocar para um rolo para o outro carro. Não, era uma experiência que tinha lá na garagem Santo Amaro, que eu te falei. Eu lembro da frota operacional 382, mas eu lembro que teve algum momento lá que era 600 carros. E aí você imagina a confusão toda, esse negócio, de repente, pega esse carro, vai pro Jardim Macedônia. Aí chega lá o motorista, vira lá, desvira. E na madrugada o carro corria lá pra dentro. Tinha pessoas que acabavam fazendo ali na hora, não sei como que eles davam as letrinhas. Colocava né? papel, aí fazia. Eu não peguei essa fase, que é muito feia, aquele negócio de papel. Mas eu acho que em algum momento isso também. Porque aquela história, precisa colocar o ônibus. O passageiro quer o ônibus. Você tá com o papel, letrinha. Dependendo da cor, não ia sem itinerário, porque o passageiro já conhecia o ônibus pela cor. Depois, quando padronizou, inclusive na MTU. Que talvez seja uma Nossa. pena, né? Porque a gente pega aqueles livros antigos, a gente vê Saudosista. o layout da aviação esplanada. Não sei se alguém lembra da aviação Não esplanada. Exatamente. Mas dessas empresas, da Transbussa. Transbussa tinha uma coisa. Ela sim. sempre fez um trabalho também com o layout dela, né? Era interessante esse negócio da cor. Era interessante isso aí. Perdeu tudo, padronizou tudo. Aliás, hoje, quando a gente olha para o trânsito, eu tive recente no prédio alto no centro de São Bernardo, no consultório, e eu olhei porque eu fico vendo o movimento de onde eu tô, né? Eu não posso nem parar para um happy hour se tiver linha de ônibus passando, porque aí os caras falam, ó, você fica olhando só para os ônibus, nem troca ideia com a gente aqui, não toma uma. Eu estava no prédio alto no Paço Municipal e olhando de cima, os carros são todos branco, cinza e preto. Tem um vermelhinho aqui, outro ali. Mas o colorido da cidade meio que desapareceu. Não sei se isso é uma evolução ou o que é, mas não tem mais os carros coloridos como tinha antigamente, né? Se as empresas também ficaram de uma cor só, né? Antes tinha linha que era... eu fui para São Luís do Maranhão e cada linha era de uma cor. E aí a empresa tinha várias cores, assim, isso anos atrás, né? E aqui em São Bernardo já foi assim uma época também. Eu lembro que eu nasci e sempre morei em São Bernardo. Eu lembro na época da ETC que tinha o azulzinho que passava que vinha pro Ruge, um azulzinho que saía, acho que do lado do Detroit, que vinha pro Ruge, vinha 15. Tinha vermelhinho, que o vermelhinho já era da BC já, né, que era o Intermunicipal. Agora tá tudo mais ou menos de uma cor só. A gente gosta de ver os ônibus. E é interessante isso, né? Porque eu moro ali em São Bernardo, eu moro no 7º andar de um prédio que é atrás do Zelão, aí no Mocotó, Ah, eu acho que é bem conhecido.
Então eu tô ali, dá pra me ver, assim, a Faria Lima, dá pra ver a Jurubatuba, mas Tá. realmente a Faria Lima. Então, qualquer coisa, de repente, de manhã você opa, já ó, deve ser isso aí primeiro 288, 285 do O cara é maluco. ó lá o primeiro seletivo da 217, lá que vai pra rodoviária, ó, os municipal, esse daqui aí você começa a pegar umas coisas, assim, pelo tipo da carroceria, Tá. né, pelo tipo da mais ou menos você já até começa a deduzir pra onde que o ônibus tá indo, pra onde que o ônibus tá É voltando. coisa de maluco. Exatamente, é uma coisa de maluco, né. Às vezes você tá num local que tá passando linha de ontem mesmo a gente fez um happy hour, ali na Rua Ibiapava, ali passa as linhas da Guaianazes e da Vaz, B63, T15 e 08. Não adianta, quando passa um ônibus a gente comenta: "Olha lá o ônibus, ó, Olha lá. essa linha aqui já tá com todos os carros com ar-condicionado, ó, essa linha aqui não sei o quê, olha como tá cheio o ônibus, olha como tá vazio o ônibus". Eu já Aliás, que é a grande tristeza nossa hoje, como a gente vê o ônibus vazio, né. Como a gente vê o Eu ônibus ando vazio. você sabe que eu já lancei o desafio aqui no canal e nos cursos também. Hã. Senta domingo em qualquer lugar e acha um ônibus cheio. Não, não existe. Não existe, Domingo tá tudo batendo lata, como a gente fala. Mas tá tudo certo, a gente vai gostar do ônibus. É porque na verdade essa questão do domingo é muito pela tarifa, né, tarifa alta e de repente a pessoa para sair, pra pagar a tarifa, família, etcétera, vale mais a pena ela pegar um Uber, Sim. um aplicativo. Mas aí também não justifica eu rodar com um custo tão alto, Sim. o custo do quilômetro do ônibus hoje, que é próximo de R$ 6,40 Exato. quilômetro, Isso. tem a ver com 64 também, 6,40 custo de mão de obra, diesel, peças e pneu, o cara tá o domingão lá, carregou quantos passageiros? 6 numa viagem, 4 na outra, não paga o diesel. Mas é isso, a gente vai gostar de ônibus de qualquer forma aí pro resto da vida, provavelmente, Com certeza. olhando inclusive da janela. Eu moro ali no Nova Petrópole e eu consigo ver parte da Prestes Maia, mas não tem um fluxo grande de Prestes ônibus Maia é na pequeno. Prestes Maia, é um negócio pequeno. Mas eu já Prestes Maia só linha 17, R$ 39,56. ele sabe de todas as linhas, de todas as regiões. É bom quando senta com o Edu, porque o Edu sabe também. Né? Vixe, mano. De vez em quando a gente troca umas ideias aí. Bom, leva nosso abraço então para todos. Quer deixar um abraço aqui pro pessoal lá da SA Trans, pessoal da família, pros amigos? Fala nessa câmera aqui. Se Não, quiser citar um os abraço nomes. para os colegas da SA Trans, certo? Todo o pessoal, o diretor, o Ageu, o Freire, que trabalha diretamente comigo, os fiscais, o pessoal das empresas, Wagner Militante, Suzantur, todo o pessoal da Suzantur, o pessoal da Guaianazes, Curuçá, Eturza, o Magno, Zoinho, Filipinho, e o pessoal da aviação VAS, o Osias, o Gustavo, o Ézio, o Henrico, que assumiu agora, família, esposa, Dona Patrícia, todo mundo. Maravilha, então. Agora então a gente fecha a porta, solta o maneco, vamos pro próximo episódio. Que Deus abençoe demais a sua jornada lá na SA Trans, que o diesel continue correndo na veia aí por muitos e muitos quilômetros ainda. Antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Deixa tchau lá e vamos pro próximo. Tchau. Bora. Esse é o Pode Bus 64.